Boa noite a todos. Todo mundo quietinho. Foi uma boa noite muito murcho. Boa noite a todos. Melhorou. Mais uma noite aqui. Todos nós juntinhos, aqui presentes na sala. Vocês aí na nossa sala de aula virtual, nas casinhas de vocês. Mas junto conosco, fazendo parte dessa família, né? A família Sema. Nós estamos aqui em mais uma noite do nosso curso do Paulo Estevão, nosso livro querido e amado. Hoje nós vamos terminar um capítulo longo, né, gente? O único, eu acho, se não me engano, é o capítulo mais longo e eu acho que é o único que nós vamos dividir em 3. Eu não tenho certeza. Vocês já conferiram lá no capítulo, no programa? Não é isso? A gente comentou, né? Então, nós vamos, como sempre, para quem está chegando hoje pela primeira vez aí na nossa transmissão, sejam muito bem-vindos, né? Então, a gente começa com o nosso evangelho, depois a gente faz a nossa prece para começarmos na nossa aula, ok? Então, nosso evangelho de hoje nos diz o seguinte, é sobre a lei de amor, tá? Que está lá no Evangelho, capítulo 11, item 9, uma partezinha de instrução dos Espíritos. Ele nos diz o seguinte, vamos prestar atenção que a gente vai entender direitinho por que nós trouxemos esse texto para nós. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem, regra de ouro, né, gente? Mas sim, fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto, ao verdadeiro amor. É como se fosse um ímã a qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão em vossos corações, adormecidos. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem nela praticados a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Quem conheceu Saulo pensou em algum momento que ele se transformaria do jeito que ele se transformou? Não, né? Não pensou, não é isso? E o que transformou ele? O contato com o amor de Jesus, com o amor de Jesus Cristo, né? Com o amor de Cristo, não é isso? Ele se reformou. E aqui está dizendo, né, que ele já existe em nós. Nesse trecho do Evangelho, latente, todos nós sabemos disso. Já está gravado em nossas consciências, não é isso? E a lei de amor, ela vai vivificar e vai fecundar esse germe que já está gravado dentro de todos nós, assim como fez com Saulo. É para isso, então, que a gente está aqui, para que a gente consiga, cada vez mais, fecundar e germinar esse amor dentro de nós. Vamos fazer a nossa prece? Agradecendo demais essa oportunidade de aqui estarmos, sempre em contato com esses ensinamentos do nosso querido mestre, em contato com essa doutrina maravilhosa que nos traz esse cristianismo redivivo, que possamos todos juntos estarmos com as nossas percepções aclaradas, com os nossos raciocínios despertos, corações abertos ao que vamos aqui conversar, como sempre, nesse ambiente de muita fraternidade, de muito amor, de muita vontade de compreensão, de entendimento de tudo que o Mestre nos trouxe. Que nós possamos sempre agradecer à irmã Maria Angélica por essa oportunidade e à espiritualidade amiga aqui presente, benfeitores, responsáveis por todo esse trabalho.
Então, muito felizes e gratos de nossa parte que nós iniciemos o estudo de hoje. Graças a Deus. Então, como nós já falamos no início, hoje a gente encerra o capítulo 3º, né, da segunda parte, chamado Lutas e Humilhações. Nossa terceira aula é a parte final desse capítulo. Nós já tivemos 3 aulinhas dele, né? Primeira aula antes do nosso recesso, a outra aula semana passada e hoje a nossa última aula. Para quem não chegou ainda, hoje eu ainda estou sozinha. Para quem ainda não viu falar antes da transmissão, Rogério deixou um beijo para todos, mas ele está impossibilitado de estar aqui presente por compromissos de trabalho, ele está viajando a trabalho, mas como sempre ele trabalhou comigo na aula, fez a aula junto comigo, tá? E ele, claro, deixou um beijo para todos vocês, está morrendo de saudade de todos, tá? E aí, como sempre, a gente está ficando chato. Como é que a gente começa a nossa aula? Lembrando o que aconteceu na aula passada e ninguém nunca lembra de nada. A gente não dá dica, mas a gente não lembra o que aconteceu. A gente lembra o que vocês almoçaram hoje. Lembram? Não. É muito engraçado isso, né? Porque eu mesmo, quando vou fazer o negócio de recapitular, eu não me lembro direito. Eu tenho que pegar a aula e eu vou lá, slide a slide, vou olhando, a gente vai fazendo. Não é isso? Então... Isso, né? Como é que começou a nossa aula? A gente começou com aquela decepção do Saulo de ter sido barrado na casa do caminho, não é isso? Daí que surgiu começou a nossa aula. Então, os homens do caminho, depois de terem barrado Saulo, se reúnem, não é isso, gente? E resolvem fazer o quê? Agir com Saulo como Jesus faria. JF, nós trouxemos até essas siglinhas, e conversam, explicam qual seria a atitude de Jesus naquele momento e decidem, né, até por indulgência, para não expor o Saulo, nós conversamos sobre isso, que Barnabé iria até a hospedaria visitar o Saulo e não iriam chamar Saulo lá para que ele não se sentisse, né, constrangido de estar no caminho, se lembrando de tudo que tinha acontecido lá anteriormente. E aí Barnabé visita Saulo, aquele encontro bacana, percebe que ele não está muito bem, que ele está realmente combalido fisicamente e realmente ele reconhece, né, a verdade, a sinceridade da sua conversão, que era a prova que Pedro, né, aquilo que Pedro ficou na dúvida, realmente queria. E aí o que Barnabé faz? Isso, sana lá as dívidas que ele nem sabe, discretamente, para não expor ele, e fala com ele, vamos lá, vamos comigo para a casa do caminho. E Saulo hesita, mas vai, né? Ele fica um pouco na dúvida. Chegando lá, ele é super bem acolhido, né? Diz que ele é em nome de Jesus, inclusive Pedro fala. Cris está lembrando que ele não é muito bem acolhido por Tiago, e na realidade, durante o decorrer da nossa aula toda, né, Tiago ainda mostra que tem as suas, né, diferenças, e ele é acolhido, tratado, porque ele estava enfermo, né? Ele não estava bem de saúde, e pede para ocupar o mesmo leito de Estevão, né? Ele fica o tempo todo no mesmo leito de Estevão, recebe de Pedro as anotações, não toca no assunto sobre Abigail, ele acha que não tem necessidade de expor sua vida privada e fica lá aos cuidados da assistência fraternal do Pedro, que não é só médica. O que é a assistência dele? Espiritual, né? Palavras de conforto, ajuda, moral, tudo aquilo que o Rogério... Eu até falei que o Rogério falou que era o kit Pedro, vocês lembram, né? E aí, recuperado, ele resolve começar a assistir lá as pregações e se espanta, né? Ele até usou a expressão da asfixia das ideias do Nazareno lá nos sermões da Casa do Caminho. Ele estranha, vai a Pedro, questiona, fala com Pedro, mas Pedro justifica, né? Explica a ele os motivos daquilo estar acontecendo. Dizendo que era um momento necessário, né, gente? Que naquele momento ele se calava, mas que era importante, através, como disse a Cris, da figura de Tiago, que pregava, que era ardente seguidor da lei de Moisés, eles conseguiam, né, ter, de certa forma, a Casa do Caminho funcionando pela influência do Tiago, que, na realidade, o Tiago ele transitava nos dois mundos, né? A gente consegue entender ali. E Pedro até fala uma coisa importante, que às vezes a gente tem que calar,
né, para depois a gente ter o benefício. Então, depois dali, ele começa a ficar... Ele fica meio impetuoso, ele vai lá e sai na rua, é tratado como louco, né? E todo mundo agora... Mas já tinham achado que ele estava louco, as pessoas já acham que realmente ele enlouqueceu, porque ele mudou demais e ninguém compreende. Né, pelos irmãos da Cilícia, e aí ele vem e fala, e Pedro, como sempre, demonstra o quê? Prudência, serenidade, na realidade, sabedoria nos seus conselhos, e diz, olha, você tem que sair daqui, você tem que ir para Jerusalém. E mesmo assim, você tem que sair de Jerusalém. E já conversando, aí ele continua, vai ao Sinédrio, e aqui o que acontece lá? Onde acabou a nossa aula? Vai, lembra de tudo, e aí quem aparece para ele? Ele tem a visão, ele se concentra, ora, pede muita ajuda a Jesus, e aparece Estevão, e ele fala, ele ouve, ele vê um vulto luminoso, não identifica que é Estevão, como ele está orando a Jesus, que ele acha que foi Jesus, não foi isso, gente? E aí Estevão fala a mesma coisa de Pedro, né? Na realidade, ele já tinha sido recomendado, e aí realmente ali, ele, né, resolve deixar Jerusalém. E o que a gente aprendeu dos ensinamentos? O primeiro de todos, como sempre, aliás, eu acho que eu já vou deixar ele fixo, que a gente vai ter que sair daqui diante de qualquer jeito esse ano com esse coração mais evangelizado. Já estamos? Já estamos? Um pouquinho, gente? Hein? Tá a caminho? Eu vou arrumar um teste de evangelizômetro. Outro dia eu fiz um estudo sobre... transmigração progressiva e arrumei um teste de autoconhecimento. Ali vou ver se tem um teste de evangelizômetro naquele livro que eu busquei. Depois eu vejo com vocês. Vamos ver se a gente... Para fazer o teste é bom, gente, esse autoconhecimento. A gente fica assim, não, ainda não faço, ainda não... Aliás, aquele teste de autoconhecimento acho que serve para o evangelizômetro. Tá rindo, né? Paulo, você está olhando para mim? Então, gente, importantíssimo. A gente aprendeu que para tudo aquilo que a gente tiver que falar ou decidir numa decisão na vida, o quê? OQJF. Jesus sempre nos convida, gente, a uma nova proposta, a uma nova forma de vida. Para a gente pensar sempre qual seria a atitude de Jesus. Mesmo que a gente esteja distante, né? A gente fazer como ele. E não recusarmos mãos fraternas, não deixar de fazer o bem por medo. Isso aí Pedro nos ensinou também. Reparar o passado e agirmos de uma forma diferentes no presente e no futuro. Quem nos disse isso na aula passada foi o Saulo, gente. Reparar, expandir, ampliar a palavra de Jesus. Calar-se no momento certo. Tudo tem sua razão de ser. Dominar os nossos ímpetos. Quem nos trouxe isso? Pedro. Lembra? Ele falou isso mais uma vez. Gente, vocês estavam aqui? Sim. Acordados? Hein? Estavam? Sim. Vamos lá. Ceder para atingirmos alguns objetivos. Pedro até fala objetivos elevados, mas isso na nossa vida muitas vezes a gente não quer. Mas se a gente às vezes cede no momento, a gente chega lá de uma maneira que se a gente ficasse, né, medindo força, não chegaria, né? Isso na realidade denota sabedoria. Isso importantíssimo também, nós somos simples, nos colocar no nosso lugar, né? Simples e imperfeitos colaboradores na obra do Cristo. Esse sim, não falha. Isso aí serve para a nossa vida e serve também aqui para o nosso trabalho, na Casa Espírita, para quem já é voluntário. A gente sempre pensa que o nosso trabalho é de quem? De Jesus. Não é nem da irmã Maria Angélica, né? Não é do nosso coordenador, do nosso supervisor, não é da presidente, não é de ninguém. Nosso trabalho é de Jesus. Ok? Falei demais hoje, gente. Então, Saulo ficou impressionado. Vamos voltar lá. Ele chegou correndo para contar para o Pedro o quê? Que ele que tinha aparecido, tinha tido aquela visão. Aí conta tudo, né, para Pedro. E ele vem cheio de ideia, dizendo que ele não está muito se conformando. Ele já tinha entendido, mas ele fala o que aqui nesse momento? Vocês lembram? Vocês leram? Gente, ele queria agitar. Ele não estava muito ali conformado. Em alguns momentos nesse capítulo você vê que ele se refere ao homem velho que ainda
está habitando nele, né? Eu tensionava agitar a opinião religiosa. Nos falta uma coragem igual ao do Marte. Marte, quem é que ele está se referindo? Ao Estevão, que ele não sabia que viu, que foi quem apareceu para ele, dizendo para ele ter cautela, prudência, não é isso? Realmente, na cabeça dele, o Estevão tinha se atirado. Realmente, na época, apareceu, né? Lá na época, o Estevão não teve medo. E ele queria fazer isso. E Pedro fala o quê para ele? Como sempre, não vamos nesse caminho, porque tem um exemplo para te dar. Ele falou de quem? Judas. Nós vimos Judas cair numa cilada igual a essa, né? O que aconteceu com Judas? Quem lembra o que Judas fez? Muito rapidamente, que não é o foco da nossa aula. Judas, cadê a minha microfoneira? Traiu Jesus. Hã? Isso, por 30 moedas foi ótimo. Rapidamente a história, depois lá da última ceia, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras com os discípulos. Ele fez o que com Jesus? Beijou Jesus para mostrar... Oi? Para indicar para os romanos quem era Jesus, que depois, né, foi preso. Muito rapidamente, né, gente? A história não é essa. E por que Judas traiu Jesus? Ó. Ele acreditava que era necessário fazer uma rebelião mais agressiva do que Jesus pregava. Ele queria o reino da força, não é isso, gente? Ele queria que Jesus impusesse as suas ideias, que ele concordava, mas ele achava Jesus o quê? Muito pacífico, né? E Pedro vem e fala uma série de coisas aqui para Saulo super bacanas sobre Judas, né? Judas dizendo que naquele momento... Muitos ainda não compreendiam, mas que Pedro já tinha feito a reflexão e já tinha entendido o posicionamento de Judas. Judas foi mais infeliz que perverso, olha lá. Ele não acreditava nas obras sem dinheiro, ele não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Ele queria uma revolução mundana, que Jesus fosse um rei. Oi, não está funcionando não. Alô. Alô. Ele acendeu a luz vermelha desde o início da aula. Então, Judas estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Por que imediato está grifado ali, gente? Será que tem alguém aqui nessa sala que é imediatista? Alguém? Ou pelo menos já fomos, ou somos em alguns momentos, hein? Né? Para que nós tomemos cuidado com o nosso imediatismo. A nossa primeira atitude é ser imediatista, não querer, né, dar o tempo, pensar, cautelar exatamente tudo aquilo que Pedro está nos ensinando o tempo todo. Antes do apostolado, aí ele justifica. Judas, ele era negociante. Ele estava habituado a vender e receber o dinheiro por aquilo que ele estava vendendo. Habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Eu julgo, agora ele diz, que ele não pôde compreender o Evangelho. Judas não compreendeu o Evangelho. Ele tá dizendo aqui, né? Então... Deixa para o público esse. Oi? Tá legal. Ele está legal? É porque esse aqui é pior. Se ele está legal, eu prefiro trocar. Não, esse é melhor. Isso eu já tive feedback do... Desculpa, gente. Perdão, gente. Quem está aí em casa, desculpa. A gente já teve feedback. Esse microfone dá uma saída melhor na internet. Vamos lá. Então, ele não pôde compreender o Evangelho. E não era... Lá no início, ele falou que ele era mais infeliz do que perverso. Na realidade, hoje em dia, a gente pode pensar que era uma ignorância em relação a Jesus, a tudo que Jesus trazia. Concorda? Jesus sorria e fingia não entender as insinuações, mas é óbvio que Jesus entendia exatamente, né, o que estava se passando com Judas. Talvez Judas amasse profundamente o Messias, mas a sua
inquietação. Alguém aqui é inquieto? Fê-lo perdeu a oportunidade de estar ali junto com Jesus seguindo. Inquietação nossa também acontece, né, gente? Para apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com sua falta de vigilância. Realmente foi. Judas se deixou levar por aquele, né, pensamento. Então, a gente olha lá. Inquietação e falta de vigilância. O que essas duas palavrinhas dizem para nós? O que a gente precisa fazer? Vigiar para que a gente não caia nas nossas inquietações. A gente já tem essa consciência. A gente já consegue se mexer assim, aquele negócio por dentro, mas você... Opa, mas peraí. Vou vigiar. Será que o caminho é esse? Será que eu estou indo? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Você já prestar atenção a si mesmo. Concordam? Isso é um aviso, né? Isso aí é que a gente já pode fazer diferente, porque inquietação, impulsividade não nos levam ao bom caminho. A gente não está dizendo que a gente tem que ser passivo em relação aos acontecimentos. Vocês entendem bem, não é isso. Né? É diferente, concordam? Estão muito quietos. Acho que vocês só falam na aula do Rogério. Aí ele conclui aqui uma coisa muito assim, quando conclui aqui... Levantou o dedo, Marcos? Está só coçando a cabeça. Coçando a cabeça. Se Jesus, que tudo pode neste mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? Porque Jesus é Jesus, né, gente? Mas ele é o quê? Nosso guia, mestre, modelo. Então é nele que a gente tem que se mirar. É isso. É o tempo todo. Né? Evangelho, o tempo todo a nossa tentativa, nosso esforço. A melhor posição da vida, aí Pedro falou uma proeza, gente, é o equilíbrio, ou palavrinha boa, fácil a beça para todos nós, sermos equilibrados. É uma conquista. Muitas vezes nós já somos equilibrados em alguns momentos ou em alguns aspectos da nossa vida. Não sei se vocês já entendem, vocês acham isso? Em alguns momentos nós já conseguimos nos equilibrar. Em outros momentos a gente perde rapidamente a noção das coisas. Vocês concordam? Mas eu acho que nós já estamos melhores do que algumas encarnações atrás, que nós provavelmente éramos totalmente desequilibrados em tudo, concordam? O meu objetivo aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém, é que a gente tenha a noção que a gente já caminhou um pouquinho. Se nós já conseguimos entender que em alguns momentos a gente já consegue ter equilíbrio, nós já estamos um pouquinho melhor. Que a gente procure cada vez mais nos equilibrar em outros momentos, naqueles que nós ainda saímos do nosso controle. Cada um de nós deve ter aquele que nos pega mais. Cada um no seu. Aquele que fica no bolso escondido, não precisa falar para ninguém. Só refletir, porque o importante é a gente refletir. E não só refletir, né? Refletir para que a gente possa construir mecanismos de mudança. A cada dia bastam os seus trabalhos. Vamos, né? Com calma, não é assim? É assim que a gente tem que pensar. Cada vez mais, não é isso? E aí ele conclui o raciocínio dele falando exatamente a mesma coisa de Estevão, né? Ó, Pedro, o Saulo não tem jeito. Vai. Né? Ele recomenda que Saulo parta logo à noite, porque ele acha que a situação não está legal. O que tinha acontecido lá na sinagoga não foi um bom sinal, né? Partir em direção a Cesareia, onde ele tinha amigos, e né, ele mandou umas cartas de recomendação, e onde amigos poderiam ajudar o Saulo. E aí o Saulo se convence, e assim é feito, concordam? Né? E aí, em Cesareia, ele parte para esse porto, né? Porque tinha Cesareia e a Cesareia Marítima, ele vai
para Cesareia Marítima, que é um porto lá na Palestina. E Saulo chega, vai realmente na hora que tem que ir à noite, disfarçado, escondido, humildemente, quietinho, não é isso? Como ele é cavaleiro humilde, ele chega a cavalo lá. Gente, eu tive que cortar a cabeça porque isso era um camelo. Mas aí aquele estava a cavalo, então eu botei, né? A gente botou ali ele de cavalo. Não, eu conto para vocês porque eu acho engraçado, né? E aí realmente ele é bem recebido com simpatia por todos, né? Porque ele estava levando as cartas de recomendação do Pedro, não é isso? E ele fica por pouco tempo. Ele fica por pouco tempo porque ele está decidido a ir para onde? Para Tarso, para onde são, né? Lá para a sua cidade natal, para as suas origens. E aí, realmente, depois de um tempo, ele vai... Não está especificado o tempo, não sei se agora eu não sei todos os detalhes que eu não consigo decorar, mas não está, né? Pouco tempo está escrito. E aí ele vai de novo a cavalo, lá para Damasco, a caminho de Damasco, e aí ele... Quem leu o capítulo? Perdão, a caminho de Tarso. Gente, voltei para Damasco. Hein? Tem um resumo nessa parte aqui do livro, vocês viram? Tudo que aconteceu com ele é um resumo, não é não, Dudu? Ele vai refletindo, é como se fosse um resumo, ele vai dizendo tudo que aconteceu com ele até aquele momento, né? Não é, não, você leu, Marcos? Tem aquele pedaço, é um resumo do livro, gente. Quando a gente precisar fazer um resumo do livro ali desse pedaço, a gente pega ali esse capítulo que a gente vai pegar. E ele fica comovido, porque ele vai se envolvendo. Na verdade, ele não está só lembrando dos fatos. Ele vai se envolvendo emocionalmente com aquilo que aconteceu com ele, né? Naqueles momentos que foram momentos muito, muito importantes, muito decisivos para ele. Não é isso? E aí ele lamenta o desencarne da mãe, né? Ele lamentou ali, porque ele dizia que era um momento que ele mais estava precisando dela, que ele precisaria do afago e do aconchego da mãe, e começa a se preocupar com o pai. Na realidade, ele começa a ficar apreensivo com o encontro que ele teria com o pai dele, né? Porque ele conhece o pai, né? Na realidade, é como se ele foi criado, era exatamente como ele era, né? Então, ele sabe, né, que é um espírito formalista e radicado ao farisaísmo. Então, ele sabe que ele vai encontrar, ele tem que ir, né, encontrar o pai, e ele já fica um pouco receoso. E, realmente, ao chegar, o que acontece quando ele chega? Antes de mais nada, os empregados não reconhecem. E devem ser empregados até quando ele era criança, né? Então, né? Isso. Os criados antigos não o reconhecem. Aí, realmente, o pai fala assim, é meu filho, né? Fala algumas coisas. A gente resumiu bastante aqui essa parte do pai, porque tem muitas coisas que estão repetidas de tudo que a gente já foi dito sobre ele, todos os preconceitos que agora são, né, rotulados em relação a Saulo. E aí, ele abraça, realmente, o pai o abraça, ele abraça o pai e eles entram, né, para dentro da casa. E aí Isaac pergunta se ele está mesmo curado. Aí Saulo, quando ele faz essa pergunta, aliás, esse Isaac é com Z, esse aí está errado. Tá, hã? Tem com Z, na verdade, o que eu recebi era o Isaac com Z, mas isso não tem problema, eu li com S, A, C, mas depois a gente até vê. Então, ele pergunta se ele está mesmo curado, referindo-se, né, à conversão. E aí Saulo já vê, vai ser difícil essa batalha, não vai ser simples, né? E aí, foi um duro golpe. Ele está lá cansado, derrotado, desiludido, se sentindo ainda, né, muito frágil. E ele necessitava o que naquele momento? Carinho, acolhimento, né, um abraço afetuoso, que o pai compreendesse ele. Mas ele, acho que no fundo, ele já devia saber que o pai não iria compreendê-lo. Vocês concordam?
Não dava, né? Ele já deveria saber que o pai não ia compreendê-lo. E aí o pai fala de muitas coisas, né? O pai ele fala muitas e muitas coisas. Inclusive ele fala tudo que se dedicou para ele, a vida toda que ele se dedicou, que sempre foi um pai presente, que fez de tudo, que deu a melhor educação, tudo. Tá tudo lá bonitinho para vocês lerem, porque a gente nem trouxe todos esses detalhes. E ele ainda... Aí Saulo se humilha, pede acolhimento, pede um entendimento, né? Mas ele não recebe nada. Ele recebe amarguras, incompreensões do pai e desprezo ao carpinteiro de Nazaré, né? Ele fala como ele, Saulo, mesmo falava, né? Do carpinteiro. Toda hora ele falava que era um carpinteiro, né? E aí ele fala, o pai acaba, né? Com ele, com Jesus, com tudo, e ele fica sem reação, né? Ele realmente vê, tipo assim, não vai dar. E o que ele faz? A única reação que ele tem? Prantos convulsivos, né? Ele não reage, chora muito, porque ele não tem. Ele viu ali um velhinho indefeso, está até no texto, e já na idade, e não tem nenhuma possibilidade de renovar a fé dele, né? As possibilidades de abrir para um novo conhecimento. E aí o pai acha um absurdo, que é como que ele ficou covarde, não é isso? Ele debocha do filho, ele debocha do choro e insinua que a história da visão de Damasco era uma farsa, né? Porque esse episódio ficou conhecido. O pai já sabia da história toda. E ele, pela primeira vez na vida, está escrito aqui, Saulo soluçava. Ele não soluçou nem quando Abigail morreu, né? Porque aí que está dito que foi a primeira vez que ele soluçou, né? Lá ele dizia que foi a primeira vez, eu acho que ele chorou mesmo, não foi? Lá quando Abigail desencarnou, né? E aqui Saulo disse que foi a primeira vez que ele estava ali soluçando. E aí ele deu uma resposta, ele não tinha respondido nada ao pai ainda, ele estava só tentando argumentar. Aí o pai foi falar de quem? Não, de quem? O pai foi falar mal da Abigail para ele. O pai chegou para ele e falou que a Abigail era a causa dos desastres morais dele. Aí ele respondeu. Isso, exatamente. Aí, nessa hora, Saulo ele se respondeu e defendeu Abigail, referindo-se a ela como uma santa, e dizendo, inclusive, que se ela tivesse viva, provavelmente ele estava tendo um outro destino, que ele seria um homem melhor e teria, né, uma outra vida. E com relação... Deixa eu beber um golinho aqui, só que eu engasguei. As explicações de Saulo sobre Jesus ser o Salvador, o Isaac, gente, viaja, voa, né? Ele não compreende mesmo como, né? Olha lá que ele fala, que as esperanças de Israel poderiam estar numa fronte que se esvaiu no sangue, tem um nu ali, no sangue do castigo entre dois ladrões. Realmente, quando a gente... né, olha pelo lado do pai, é difícil a compreensão, porque ele não abriu os ensinamentos, ele não estudou, ele não está aberto às novas ideias. Compreender isso não é muito difícil, porque assim como o próprio Saulo não tinha como compreender anteriormente, né? Então, e aí ele faz a escolha, pede, né, para Saulo a escolha de Sofia, ele ou eu, né? Saulo, escolha entre ele, pai e Jesus. E aí Saulo, né, na realidade, ele decide, não contra-argumenta, fala, mas ele disse que ele continuaria, né, no seu caminho. E aí, então, o pai expulsa Saulo de casa, ainda dizendo que era ele que estava se expulsando de todos os lugares e da casa dele. O pai ainda fala isso para ele, né? Ele expulsa o filho. E aí, o seu coração de pai estava em conflito aqui, sugeria piedade. Mas o seu raciocínio, dentro dos dogmas do judaísmo, da raça judaica, né, abafavam esse impulso natural de pai, né? A forma, né, o externo sobrepôs o seu coração de pai, de tão arraigado que era. E em nome de Deus, né? Porque era a lei
dele, em nome de um Deus. Aí, lá no texto ele fala, mas é um Deus, como que você vai negar Deus? Ele chega a falar isso. E realmente ele expulsa o filho, e aí Saulo se despede, afirmando que está certo que o Messias não vai abandonar, porque o pai ameaça. Você não precisa de mim, Jesus vai cuidar de você. O pai fala para ele, né? Ele fala. E aí, depois de alguns passos, né, um velho servidor vai lá, tem um nome, Sinésio, eu acho. Vai lá atrás dele, já está saindo e leva uma bolsa com dinheiro para ele, do pai. E aí Saulo ali, ele fica naquela doido para pegar o dinheiro e arremessar na casa de volta do pai, não querendo, mas vencendo a si mesmo, e nesse ponto ele fala no homem velho, para quem leu, vencendo a si mesmo, ele aceita e ainda manda Sinésio dar uma mensagem muito carinhosa para o pai, dizendo como ele tinha ficado feliz e grato do pai mandar aquele dinheiro para ele, né? Ele parou, olha aí, gente, vamos pensar lá naquela primeira imagem. O que ele fez? Ele controlou a impulsividade, o ímpeto, usou o equilíbrio dentro da situação, naquilo que seria melhor para ele. Não é não, gente? Calou-se, olha só, tudo que a gente viu do ensinamento do Pedro. E pegou o dinheiro. Importante, né? E aí, Isaac, como pai, ele não queria ser ingrato, mas como fariseu, ele realmente não suportava as ideias novas de Saulo. E aí ele sai, mas ele se sente um pouco assim, meio que perturbado e acha que está ali muito cheio, muito movimentado. E ele resolve o quê? Se afastar, né? Ele resolve se afastar um pouco para acalmar o coração dele daquela confusão da cidade, né? E ele precisava daquele momento de meditação, de silêncio. Ele precisava ouvir a consciência, o coração, e ele se afasta e caminha sem destino, chegando aos arredores de Tauro. Tauro é a cadeia montanhosa, né, que cerca ali o local. Fica distante, até depois ele diz, quando ele vai andando, ele já muito, quando Tarso já está sendo visto a muito longe, ele resolve aquietar-se, dar uma paradinha. E aí ele descansa junto a uma das cavernas abandonadas entre os arvoredos. E aí, esse pedaço é bonito, porque é poético. Auras vespertinas, né, no finalzinho lá do dia, no final do dia, da tarde, vibravam ali no ambiente, não é isso? E aí, mais uma vez, ele fez o quê? Tome de autoconhecimento, gente. Não, nessa vez, ele fez de novo aquela detalhada retrospectiva, né? Desde a sua radical transformação. Gente, quantas vezes nós já vimos aqui, no estudo dessa obra, o Saulo parar para fazer uma introspecção de autoconhecimento? Foram muitas vezes. Isso é uma lição para nós, porque a gente tem dificuldade ainda de fazer isso. Não tem? Dudu? Tá falando sozinho, tem que falar no microfone. Gente, nenhuma palavra, vocês estão muito quietinhos. Eu acho que eu falo muito. Estou falando demais, gente? Era spoiler, então não pode falar, Dudu. Tá? E aí, gente, ele fica lá, né? Aí anoitece. Anoiteceu, né? Aí diz o céu estrelado, aquela brisa, ventos suaves soprando. E aí Saulo, em prece, para de chorar. Conseguiu parar de chorar, né? E aí ele, após, né, a prece ardente parar de chorar, ele é realmente invadido por um sono. Isso, o soninho da beleza, né? Estão falando aqui na frente as meninas, né? Aquele sono assim de alívio, né? Como se ele tivesse chorou, né? Aquela coisa. Deve ter dormido até soluçando, né? Aquele choro, né? Aquele sono de alívio. E aí ele percebe que ele penetra, ele muda um pouquinho de vibração. Ele penetra numa região de sonhos deliciosos. Ele consegue perceber que, de repente, ele sai dali como ele se sentia ágil, feliz. Né? Como se ele, né, realmente ele tivesse saído ali do corpo. Isso aqui é o quê, gente? Por que está aqui? Isso é só um adendo, não tem nada a ver com a nossa aula, mas como ele...
Porque ele está encarnado, né, em desdobramento. O fio de prata, o que é o fio de prata? É um cordão fluídico, né, gente? Né, que junto, né, sai de todos os nossos... Olha eu dando aula de... Não, curso de passe. Né, as emanações de todos os nossos centros de força fluídica se juntam, né, e formam o cordão de prata. Tá certo? Que a gente chama de prata, mas que não tem nada de prata, tá, gente? Eu até... Prata, eu nem lembro mais o nome, acho que é prata porque ele é brilhoso. Né? Porque ele é luminoso. Tá bom? Tomara que seja bem luminoso, né, gente, o nosso? Então, tá aí. Aí ele vai, a campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Ele está percebendo lá que ele tá, onde ele está. Flores brilhantes, estradas maravilhosas, claridades indefiníveis. Parecia um mundo diferente. E estava mesmo, né, em outra dimensão. Harmonias suaves em harpas e alaúdes divinos. Havia penetrado um reino maravilhoso. Depois, então, ele, com isso tudo, corta. Tem uma nota de Emmanuel que a gente trouxe para vocês verem aqui, que Emmanuel falou sobre esse pedaço do livro. Tá? Então, lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 2 a 4, né, Saulo afirma: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Ele falou isso lá nessa época, tá? Foi arrebatado até o terceiro céu. Ele saiu em desdobramento, né? E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis, referentemente ao corpo espiritual. Nota de Emmanuel. Ou seja, ali, né, ele teve a comprovação do perispírito, de tudo aquilo que aconteceu. Foi um sonho. Ele dormiu, na realidade. Enquanto o corpo dele estava adormecido, o espírito foi, né, em desdobramento. Foi encontrar... Oh! Ninguém ouviu, tá. E aí, cortou, volta para cá. Enquanto isso está acontecendo, quem que se aproxima? Não sei como ele não morreu do coração, porque ele estava dormindo, né? Porque o espírito não morre, né, gente, do coração. E aí se aproximam Abigail e Estevão, gente. Aí ele ficou assim, né, sem palavras. E aí ele vê Estevão e Abigail se aproximando, né, jovens e formosos, vestes muito brilhantes e alvas. Pensa bem a sensação naquele campo, ele vendo aquelas duas figuras luminosas na frente dele. E aí o que acontece? Ele se ajoelha. Ele se ajoelha e começa a chorar. Ele não controla. Ele é um chorão, ele começa a chorar de novo. E aí Estevão e Abigail falam, cada um, uma coisinha com ele. Estevão vira para ele e fala assim: levanta-se, Saulo. Essa frase é bem conhecida, a gente até usa muito. E Abigail chega para ele e fala: que é isso? Choras? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? E aí, ele, né, naquele transe, ele não sabe o que fazer. Aí ele diz, ele quer levantar, ele quer abraçar, ele quer pegar, ele quer, né, abraçar eles, quer ficar perto. E aí Estevão toma a iniciativa, na realidade, se aproxima e abraça ele, né, como a um irmão amado, beijando-lhe a fronte e fala para ele: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Não é isso? Ela está falando que é hashtag fofo. Realmente, o Estevão é o Estevão, né, gente? E aí eles se abraçam, né? E ele fica lá naquela coisa, ele quer
está estático. Saulo ficou estático, ele só consegue pensar naquele momento. Ele fica pensando, aí ele começa a pensar em quem? Em Abigail, né? Ele pensa em muitas coisas, mas ele pensa em Abigail na mesma... É que ele pensa assim, poxa, ele começou a olhar para ela e começou a pensar assim, em tudo que ele poderia ter tido, que ele mesmo se acha que estragou, né? Então, Saulo pensou no lar que ele poderia ter construído com Abigail. Gente, ele pensou. O que aconteceu? O que Abigail falou? Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Olha que lindo, gente. Cada um de nós aqui também tem essa missão, que a gente não esqueça. Muitos de nós aqui, na nossa vida privada, quando a gente leva a palavra de Jesus, a gente está levando a herança de Jesus. Aqui no nosso trabalho, a gente tem essa missão. É pequenininha, gente, mas é super importante. Cada um de nós, se vocês pensarem, está fazendo a diferença. E isso não é orgulho, não é vaidade, não é nada disso. É a gente sentir que a gente pode fazer a diferença, levando a palavra de Jesus em frente. E aí Saulo ele não consegue realmente articular frase nenhuma. Ele está tomado de emoção. E a gente não consegue ver essas frases sem se emocionar também. E ele pensa, né, em tudo ali, das dificuldades em Jerusalém, nas sinagogas. E aí Abigail, claro, percebe, né? E ela fala, reclama os companheiros que concordem contigo? Jesus também não esteve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu. Concorda com Jesus e trabalha. Lembra a porta estreita. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes da tua vida. Serve-o com energia e ternura. E aí ele fica reflexivo e ali naquele momento ele percebe que Estevão começa a se despedir. Realmente, Estevão se despede dos dois, né? Abigail esboça um gesto, né? Dá um adeus para o Estevão. Ele não se despede diretamente do Saulo, ele sai. E aí ele fica, né, com aquilo remoendo ele, e como se ele fizesse um checklist de tudo que ele queria perguntar, né? Ele, do jeito que ele é. Né? Então, Saulo, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontam, ele está ansioso ali para aproveitar ao máximo aquele minuto. Ele começa a alinhar mentalmente um monte de perguntas que ele precisava aproveitar para fazer para Abigail. E aí ele faz essas perguntas, né? Que começa? A primeira pergunta que ele faz: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Aí ela dá uma resposta simples de 3 letrinhas. Ama. Ama. Como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Opa! É difícil amar os inimigos, né? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? O que Abigail respondeu para ele? Trabalha, Saulo. Trabalha. É necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Que providências anotar contra o desânimo destruidor? E ali, na cabeça dele, elencou todas as críticas que ele tinha em relação a todo mundo que não estava compreendendo nada de Jesus. Né? Ele ali no momento, ele pensa em tudo aquilo. Espera. Espera. A alma deve estar pronta a atender o programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais.
E Saulo, nesse momento, ele pensa na falta de liberdade de evangelho frente às hipocrisias farisaicas e às práticas exteriores, né? Mas ele está ali julgando. Tudo tem o seu momento. Na realidade, ele precisa esperar para que as coisas, aos poucos, caminhem. Não é isso? Cada um tem o seu tempo. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Olha a pergunta dele. O que a Abigail respondeu, gente? Perdoa. Simplesmente. Falou. Hã? Ama. Eu vou falar, até a gente vai concluir aqui. Quase que eu mandei fazer um imã de geladeira hoje aqui pra gente, mas não deu tempo, eu ia distribuir. A aula que vem eu trago. Em seguida, então, o que aconteceu? Para desespero dele, lá não apareceu que ele ficou desesperado, né? O vulto luminoso parece se diluir, como se fosse um fragmento da aurora, né? Então, ela deu um recado. Concordam? Tem muito mais detalhes, tá? Tem muito mais detalhes, mas o recado é esse, é simples. É simples. Não, acho que não. Ainda não, né? Mas para ela, a visão de um espírito superior, né, ela traduziu ali super bem. Importante que ele também conseguiu fazer as perguntas, né, que mais assaltavam o coração dele. E aí ela foi embora. O que aconteceu com ele, gente? Hã? Chorou, gente. Se ajoelhou. Chorou não, tô brincando. Agora ele não chorou não, tô brincando com vocês. Ele se ajoelhou e orou. Orou ali fervorosamente, né? Agradeceu ao Senhor as maravilhas, né? A maravilha de suas bênçãos. E energias imponderáveis o reconduziram aqui ao ambiente material, ao ambiente da Terra. Não é isso, gente? Então, ele teve essa experiência, né? Esse contato. E, a partir daí, nada mais segurou Saulo. A partir daí, realmente, ele, né, despiu realmente o homem velho e vestiu o homem novo. Porque até então ele estava muito disposto, mas ele ainda estava, né, recalcitrando. Tem um pedacinho que a gente acabou não colocando, porque a gente não tinha como colocar tudo. É muito lindo, vocês precisam ler, porque é muito bonito o trecho até da Abigail. Não recalcitres contra os aguilhões. De novo, Saulo, ela fala. Lembra dos aguilhões? O que são os aguilhões? É aquilo que vai... Lembram do slide? Né? Aquele negócio que empurra o boi para frente? E ela falou de novo, não recalcitres contra os aguilhões. Quem falou isso para Saulo? Jesus, lá em quando ele viu Jesus lá no episódio da estrada de Damasco, né? Então, ela lembra, para que Saulo não resista, que ele não recalcitre contra os aguilhões, que os aguilhões realmente acontecem para nos impulsionar, né? Para nos levar à frente. Tá? E aí a gente faz aí uma coisa que é para a gente, trazendo aqui já mais para a nossa doutrina, a gente entende que nesse episódio aí que aconteceu, fora o ensinamento todo, o resultado para a vida lá naquele momento do Saulo, né, as consequências, Saulo ali naquele momento, dessa experiência, ele tirou lições muito importantes, e a gente viu que inclusive ele registrou lá na segunda carta aos Coríntios, que a doutrina espírita vem nos ensinar agora, né, muitos séculos depois. Que conceitos básicos ali da doutrina espírita aconteceram naquele momento? Quando ele vê... Fala, olha ali, o Cadu está com... Fiz isso para você poder beber água. Voltando um pouco antes dessa parte, eu penso que a gente também pode usufruir, lógico, guardar as proporções, desses momentos antes de adormecer, né? Perfeito. De fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual e, assim, quiçá, trabalhar e viver de uma forma um pouco menos dolorosa, porque a gente, com certeza, vai trazer bons ensinamentos de lá, se a gente se preparar para essa
segunda jornada, né, do sono, desse desenlace aí que a gente toda noite ocorre, né? Acho que poucos de nós, óbvio, como a gente sempre fala, me incluo nessa grandemente, quanto a gente poderia aproveitar. De novo, guardar as proporções, não esperarmos encontrar com Estevão e Abigail, mas, quiçá, tirar bom proveito desse momento, né? Eu acho que me veio pensando isso agora. Então, vou voltar uma tréplica para você. Como que a gente se prepara? Orando antes de dormir e fazendo esses pedidos exatamente dessa forma, que a gente possa ser bem orientado. Mas tem uma coisa a mais. Não é só orando e pedindo. O que mais que a gente tem que fazer para manter esse contato mais íntimo com esses espíritos? Vivendo e agindo no bem, nos esforçando, né? É claro que quando a gente está numa caminhada mais próxima do que eles pregam, a gente está em quê? Isso aí a gente volta um pouquinho aí na aula de mediunidade. Em sintonia fluídica. Sintonia fluídica, pensamento é onda vibracional. Onda é frequência de onda, é estudo físico. Quanto mais a gente vibrar na mesma onda de pensamento que os espíritos elevados, mais nós vamos vibrar com eles, né? O espírito elevado, ele vibra como? Qual é a onda de pensamento dele? Rapidinho, só para dar tempo, que hoje a gente está adiantado, né? O espírito elevado, isso é só uma curiosidade, vamos fazer um parêntese. São ondas, né? Longas e curtas, né? É aquela longa alta e curta. Se você olhar no desenho, ela é assim. Alta frequência, né? É aquela onda. Então, quanto mais você vibra no bem, a tua onda vai ser mais assim. Quanto mais a gente vibra mais baixo, tá down, com aquele pensamento que não tá legal, a nossa onda de pensamento é assim, ó, longa e de menor frequência e amplitude menor. Ela é aquela longa. Os irmãozinhos mais inferiores, eles vibram como? Na hora de dormir, a gente está em que frequência? Será que a gente consegue rapidamente sair dessa, se a gente estiver vibrando constantemente nessa, e ir para essa? Até pode conseguir. Mas é bom que, é claro, que a gente não vai conseguir estar sempre nessa, porque não é a nossa onda mesmo, né, gente? Mas se a gente conseguir estar no intermediário, é mais fácil da gente chegar mesmo, porque a gente não é lá essa cocada toda, né? Que a gente vai conseguir encontrar, como você disse, Cadu, com o Estevão da vida, que deve... a onda de pensamento deve estar assim, entendeu? Vocês entenderam o que eu expliquei? Relembraram lá do curso? Do livro dos médios, de orientação mediúnica, seja o quê? Fala, Marcos. Aproveitando o que o Cadu colocou e que você falou sobre mediunidade, só para compartilhar aqui com todo mundo, né, quarta-feira é o trabalho mediúnico da nossa casa. E eu tenho o privilégio de participar na Barra do trabalho mediúnico. E o que eu posso dizer a todos vocês é o seguinte, é o melhor sono da semana, é o da quarta-feira. Depois do trabalho. Porque aí você relaxa, né? Bem, o mesmo a gente não vai dizer da véspera do trabalho, mas isso não vem ao caso aqui, porque também eu estou ao vivo, a gente não precisa falar, mas tudo depende da nossa função. E também estamos com a espiritualidade superior totalmente no controle, né? Não é isso, gente? Quem trabalha sabe disso. Agora, o Marcos está falando uma coisa, realmente, é claro, cada um tem até a sua vontade e o seu gosto. Realmente é um trabalho que eu gosto muito, né? Trabalho muito, muito bacana. Demos uma volta falando até de onda de pensamento, gente, mas... Voltando aqui para a nossa doutrina, a gente falou aqui hoje, ó, imortalidade da alma. Não foi, não? Hã? Esse capítulo, né, lá atrás, né, Saulo tirou várias lições que a gente está entendendo hoje. Outra coisa que a gente teve é a existência de outros mundos. Que mundo? Onde que eles estavam? Vivem aonde? Né? Estão em que lugar? São, né, outros mundos. Comunicabilidade dos espíritos, outra lição, não é isso? Outra lição que existe, que está presente nas nossas vidas. Anjos guardiões, espíritos protetores, gente. Olha lá, tudo isso aí lá atrás. Em que ano é isso, que eu nunca me lembro?
30, já estamos em qual? Eu nunca sei fazer as contas. Quantos anos já passaram, né? Já foi andando, né? Isso. Tudo isso permitindo, né? E tudo isso nesse capítulo aí, em tudo que a gente viu, né? Trouxe para Saulo ali naquele momento que ele experimentasse, né, uma paz até então desconhecida por ele, concorda? Quando ele teve acesso, ele descreveu muito bem, descrito, não deixem de ler porque é muito bonito, né? E ele parecia realmente, quando ele acabou aquilo ali, renascer para uma existência. Não é isso? Então, é que a gente também aproveite todos esses conceitos que a gente tem para que a gente consiga cada vez mais, né, compreender que a vida não é só aqui, né? Que nós estejamos sempre entendendo que que existe a vida espiritual, que nossos entes queridos estão, né, vivos, que a gente tem espíritos guardiães que estão olhando por nós, que estão junto de nós, que a gente precisa fazer a sintonia com eles, que é possível, como disse o Cadu, que enquanto nós estamos dormindo, a gente se desdobre, e isso não é mediunidade, todos nós fazemos, não é? A mediunidade, desdobramento em estado assim, de vigília é uma mediunidade, mas dormir e o espírito se desdobrar não é mediunidade, isso é capacidade de qualquer, né, um de nós, o desdobramento realmente, né, o perispírito, né, se manda e o nosso corpo físico fica aqui, né, na Terra, e o resto do conjunto vai embora, né? Perispírito, espírito vai junto, fica aqui só a primeira camadinha, a mais grosseira do perispírito junto ao nosso corpo físico, tá certo? Então que a gente se lembre disso. Então, resumindo lá o lema da Abigail, qual é o lema da Abigail, gente? Decoraram? Vamos lá, fala para mim. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ô, Cris, não esquece o imã, tá? Eu vou fazer um imã, né? Ela vou ter que depois eu vou fazer para vocês. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros para sempre. Ele saiu daí desse encontro com isso na cabeça. E ele Cris, aplica na prática. Oi, querida. Fala, Hoje, para Crisinha. mim, foi uma excelente aula. Sabe por quê? Eu preciso de tudo isso. Amar, Quem não precisa? trabalhar, esperar, perdoar. Alguém aqui não precisa disso? Olha, a Cris está falando aqui que é só você e só hoje, entendeu? E aí ele aplica na prática, né? Ele aguardaria, então, lá, as convocações de Jesus, abstendo-se de provocar situações, saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias. Ele ia conter o impulso, tentar o equilíbrio, calar-se, tudo aquilo que a gente conversou aqui no início. Não é isso, gente? Então, tudo que a gente pode também fazer na nossa vida, né? E aí, de energias renovadas, ele é um novo homem, parte para a nova vida. Lembra do dinheiro do pai e resolve fazer o quê, gente? Comprar um Ele está renovado em Cristo, mas ele está encarnado. Precisa de subsistência no mundo material. Ele resolve comprar, adquirir um tear, e aí ele passou a ser conhecido na sua terra natal como um humilde tapeceiro. Ele fazia tapetes, né? Onde antes ele era famoso como intelectual e pelo porte atlético, pelos esportes, né? Então ele mudou, né, a sua posição social. E, segundo muitos lá da época, devem ter achado que ele desceu, né, como pessoa. E a gente sabe que ele desceu na posição social, porém ascendeu muito na posição espiritual. Inclusive, isso é uma questão do Livro dos Espíritos, né? A gente sabe disso. Quando pergunta se o espírito pode degenerar, os espíritos respondem: se for na posição social, até podem de uma encarnação para outra. Como espírito, jamais. As conquistas realizadas jamais são perdidas. Questão 19 alguma coisa, não lembro qual. E o pai deserda-o, não deixa nada para ele, muda-se para as margens lá do Rio Eufrates, onde espera a morte. Se desiludiu, porque realmente não, né, não se conformou, não entendeu, né, não compreendeu e não se conformou. E aí, durante 3 anos seguintes, Saulo exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. E aí
cenas dos próximos capítulos. Primeiros labores apostólicos na aula que vem. Ok? Alguém? Temos 6 minutos, se alguém quiser falar. Yes! Depois de 3 aulas, nós vencemos o capítulo 3. Alguém? E ainda terminamos a aula 6 minutos antes. Entendeu? Vocês ficaram mudos hoje. Só ali teve mas foi tudo certo. Falei demais, gente. Vocês ficaram quietinhos. Podemos encerrar, então? Vamos fazer nossa prece? Então, agradecendo demais a irmã Maria Angélica, mais essa oportunidade de estudo nessa casa abençoada. Agradecendo a Jesus, agradecendo a esses espíritos, Estevão, Paulo, todos esses, Emmanuel, Chico, que estão envolvidos nessa obra, e muitos outros, né, que a gente não precisa citar aqui, por nos ajudarem a cada vez mais tentarmos caminhar dentro dos caminhos de Jesus, nos evangelizando, tentando nos tornar pessoas melhores, espíritos progredindo cada vez mais, dentro das nossas poucas ainda possibilidades, mas cientes da nossa possibilidade e principalmente com vontade de nos transformarmos e de nos tornarmos pessoas melhores. Graças a Deus.